Ora, então, bom dia, senhores ouvintes. Na conversa solta de hoje vamos falar da Associação de Solidariedade Social de Lafões, a ASSOL, e para isso temos já connosco o Dr. Carlos Tavares Rodrigues, que é o Presidente da Direção, e o Dr. Mário Pereira, Diretor Técnico. A ASSOL é uma instituição de referência em Lafões. Muita gente identifica esta associação ligando-a a jovens com deficiência, mas certamente poucos conhecerão a realidade verdadeira da ASSOL. Por isso mesmo eu começaria talvez aqui pelo Carlos Rodrigues, para que ele nos dissesse como é que nasce e com que objetivos realmente se criou esta Associação de Solidariedade Social. Antes de mais, muito bom dia aos senhores ouvintes desta rádio já velhinha, mas sempre jovem, que é a Rádio Lafões. Bom dia também para ti, Chá. É um prazer rever-te nestas andanças. Portanto, eu estou aqui com o Mário Pereira, que é diretor executivo desta ASSOL, Instituição de Solidariedade Social. Antes de mais, e não fugindo já à pergunta, que vou tentar responder-lhe sucintamente, embora nem sequer fosse eu a pessoa indicada, porque o Mário é quase da Fundação, eu não, mas tenho algum conhecimento, quanto bem seja pela via da história, e foi feita aqui uma referência em que a ASSOL é um pilar, é um marco e é um selo de Lafões. Curiosamente, neste momento, a ASSOL já não é só apenas esse marco em Lafões, é um selo de trabalho com pessoas, de apoio a pessoas com deficiência, que extravasou as nossas próprias fronteiras de Lafões, dos 3 concelhos propriamente ditos, também está em Castro Daire, também está em Tondela, e neste momento já está, desde há um ano e tal, no outro lado, desde Amarante, à zona de Sintra, à zona de Lisboa, até ao Algarve, e pronto, está quase, iria dizer, numa dimensão que vai do norte ao sul do país e de leste a oeste. Portanto, passou as suas limitações próprias dos objetivos dos fundadores. E aí vou entrar então na essência do que é esta associação. A ASSOL nasceu de uma forma muito pragmática, nasceu de uma forma em que o coração fez falar a razão, e nasceu ainda dentro de uma outra instituição que nessa altura já existia em Oliveira de Frades. Portanto, a ASSOL tem a sua matriz e a sua gênese em Oliveira de Frades. Por acaso, curiosamente, começou a chamar-se ASSOF, Associação de Solidariedade Social de Oliveira de Frades, e isso veio de uma experiência própria, concreta, de haver um grupo de pessoas de boa vontade e com sensibilidade social que olharam para uma realidade ali a 2 passos, nomeadamente na freguesia de São Vicente de Lafões, onde um jovem estaria a viver em condições infra-humanas, quase sem classificação possível à luz das nossas ideias do que é um ser humano. Portanto, estava praticamente fechado, praticamente encarcerado, para não dizer uma outra palavra muito mais dura, que é praticamente encurralado, e isso fez, como eu tenho dito já muitas vezes, despertar consciências. E ao despertar consciências, foram mobilizadas uma série de pessoas e de instituições que começaram a pensar, então temos que agir. Não podemos olhar só para aquela realidade, não podemos olhar só para aquele caso, temos que começar a ver o que há, e depois de começarmos a ver o que há, partirmos para a ação. E assim, depois de feitos os primeiros... Descobriram mais casos, sim, provavelmente. Depois de feito uma espécie de um inventário dos possíveis casos em Oliveira de Frades e até nas zonas limites do concelho de Oliveira de Frades, como Vozela e como São Pedro, começou-se a descobrir que era preciso, na realidade, dar o outro passo. E o outro passo foi uma certa emancipação desse grupo, uma certa saída da sua mãe, que era a CROF, a Associação Cultural e Recreativa de Oliveira de Frades, para criar uma nova instituição. E assim nasceu a ASSOF, a Associação de Solidariedade Social de Oliveira de Frades. Depois, o passo seguinte, como se estendeu para outros concelhos, para os concelhos da região de Lafões, também se pensou que aquele nome já era demasiado
limitativo, era muito arraigado só a um território e era preciso dar-lhe uma outra feição. Lafões, portanto, foi o nome, só se mudou a letra F por um L, Associação de Solidariedade Social de Lafões. Penso que não desvendo nenhum segredo, até porque se eu desvendasse e se me puder contrariar, está aqui à minha frente uma das pessoas que teve alguma influência, para não dizer muita influência, no arranque desta instituição enquanto tal. Na altura, o Mário Pereira era técnico de uma associação congênere em Lausanne, a Arcil, e penso, eu lembro-me que ele esteve, pelo menos a primeira ideia que eu tenho do Mário, conhecia mal, a primeira ideia que eu tenho dele é numa reunião que houve na sala da Assembleia Municipal de Vozela para se falar destas questões da deficiência. Não sei se ele depois me irá desmentir ou não, mas parece que, lembro-me dessa reunião onde não havia ainda nenhuma instituição e foi a partir daí que nasceu a ASOL. A ASOL nasceu em 1987, aí de uma forma ainda meio embrionária. Nós festejamos em 2014 25 anos por uma razão, é que em 2014, em 1989, no dia 14 de fevereiro, ou 15 de fevereiro, 13 de fevereiro, sim, pronto, também tenho que trocar as datas, no dia 13 de fevereiro foram dadas, foi dado o arranque efetivo na questão da formação. Receberam-se neste dia os primeiros formandos e a partir daí é que se considera como sendo a grande prova de vida e a forma de dar realidade e conteúdo prático a esta instituição ASOL. Entretanto, vocês também antes tiveram, digamos, um certo impulso quando vos é doado a uma casa, não é isso? Tivemos um certo impulso, foi forte, porque não há nada que se faça em termos de morcelas se não houver sangue, não há omeletes se não houver ovos. E nessa altura era preciso arranjar um pouso, uma casa, um sítio, até para melhor se afirmar a identidade da própria ASOL, para não ser um ser abstrato no papel. E houve um casal, o Sr. Alexandre Magno e a sua esposa, que, tendo uma quinta numa zona central da vila, que é na Feira, ofereceram a quinta para aí se darem, para aí ser a sua sede. Portanto, isso foi determinante. Não digo que foi a única coisa, o único fator que pôs toda esta engrenagem a andar, mas foi efetivamente muito, muito rico, sob o ponto de vista quer do conteúdo, quer da forma. Foi uma oferta generosa, sem nenhuma troca, sem nenhum pedido de troca em função daquilo que nos era dado, e depois preencheu um outro requisito. Eu vim a saber, eu sou, entre aspas, um militante da ASOL, dos mais novos que lá está, estou lá desde apenas 2009, enquanto entrei para a direção. Antes só conhecia por outras funções e por aquilo que ia ouvindo e até pelas ligações que tinha à comunicação social. Mas sei, e depois vim a confirmá-lo, que a ASOL sempre gostou de estar no meio do movimento. Em vez de querer uma quinta numa floresta, no Covão, na Serra do Ladário, ou lá para cima ou numa serra ali de São Macário, ou na Serra da Penoita isolada, tudo, não. A ASOL quis sempre estar no centro social. Quis que as pessoas que estão utentes da ASOL, as pessoas apoiadas, estivessem no meio da comunidade. E aquela quinta preencheu os requisitos todos. Estava na Feira, portanto a Feira é um bairro da vila, de Oliveira de Frades. Nessa altura ainda não era a vila que é hoje. E pronto, veio essa oferta, como dizias, foi o elemento não detonador, mas foi o elemento que permitiu que começasse a haver uma casa. E isso, na minha perspectiva, fez toda a diferença. Houve a ideia, houve a concretização, houve a legalização e depois houve a casa.
partir daí, os passos foram sendo dados à medida que o tempo foi avançando, em técnicos, em pessoal, e não foi fácil também, mas depois o Mário falará muito melhor disso que eu, porque era uma região do interior, as pessoas, em princípio, ainda provavelmente olhavam desconfiadas para um projeto desta natureza, ia trabalhar, ia juntar num local pessoas com alguns problemas, com deficiência, logicamente, e isso poderia trazer alguns engulhos, poderia fazer com que avançados por uma iniciativa deste género pudesse não ter sido bem aceito. A minha ideia é que foi mesmo muito bem aceito. Por outro lado, adquirir, arranjar, recrutar pessoal com qualidade e com espírito de sacrifício, porque esta é uma função que não é uma profissão. Quem está na ASSOL não tem uma profissão, tem uma função, não foi fácil, não era fácil. Então agora muito mais difícil seria, porque, por exemplo, nós neste momento temos 59% são todos licenciados. No princípio não, no princípio licenciados não haveria muitos, seria o Mário, e o Mário já ainda nem é bem da Fundação, um bocadinho posterior. Portanto, foi isto a matriz da ASSOL, mas agora o Mário complementará se quiser. Então, Mário, antes de nós analisarmos a atividade da ASSOL, que retrata que nós podemos fazer das pessoas com deficiência na região de Lafões? Como é que temos a situação? Sim, de uma maneira genérica, para depois irmos... Bom dia. Aquilo que nós pensamos sobre a situação das pessoas com deficiência na região de Lafões é basicamente assim. Por um lado, todas as pessoas que querem ter apoio, têm apoio. Embora haja, e sabemos que há algumas pessoas cujas famílias, por várias razões, entendem que não precisam de apoio neste momento, portanto, mas essas são um grupo, digamos, minoritário. Mas neste momento, digamos, Lafões é seguramente das regiões do país em que há um apoio mais consistente às pessoas com deficiência. Nós, neste momento, conseguimos garantir aqui uma coisa que em poucos sítios consegue, que é garantir que todos são apoiados quando precisam. E todos que pedem apoio são apoiados quando precisam. Portanto, e isso é basicamente, praticamente único a nível do país, isso sobretudo nas grandes cidades não existe. Não é? E há muita gente com problemas de deficiência na região, ou estamos ainda assim um número muito reduzido? A ver, isto é mais ou menos igual em todo lado, quer dizer, o que acontece também é assim, às vezes há, quer dizer, quanto mais serviços nós vamos criando e melhores serviços vamos respondendo, também mais pessoas procuram, não é? E portanto isso há aqui um efeito em que a oferta também faz surgir a procura. Agora sim, há uma situação que é complicada, porque mesmo só no tempo em que desde que a ASSOL abriu até agora, né, basicamente 25 anos, há uma mudança muito grande na vida das pessoas e está a criar um outro tipo e um outro grupo de pessoas com limitações, que há 25 anos a gente não tinha, é que não existia. Né, estas pessoas há 25 anos podiam conseguir fazer uma vida, digamos, funcional, sem apoios da ASSOL. E agora, atualmente, essas pessoas já não conseguem aceder a empregos, não conseguem desenrascar a sua vida sem algum tipo de apoio. E isso a esse nível onde tem crescido, digamos, o número de pessoas apoiadas e a necessidade não é tanto ao nível das pessoas com maiores incapacidades, porque aquilo que se deve a doenças e situações desse tipo são mais ou menos iguais em todo lado, coisas graves existem, mas pronto, são basicamente assim, mas o outro tipo são aquelas pessoas que muitas vezes parecem absolutamente normais, funcionam por aí, normal, algumas até conduzem carros, algumas até trabalham, algumas até têm filhos, algumas casaram-se, vivem, têm casas, mas depois têm um conjunto de problemas, né, que lhe dificultam a vida. Né? E isso hoje, algumas destas pessoas hoje começam-nos a pedir apoio, por exemplo, quando perdem o emprego não conseguem arranjar outro, depois quando têm filhos, os filhos vão para a escola e começam a ter problemas, eles não conseguem acompanhá-los e começa-se a criar, hoje estas pessoas começam a ter, a sociedade hoje impõe
a essas pessoas um conjunto de exigências que elas têm algumas dificuldades em corresponder, não é? E, portanto, a comparação é um bocado isto, quer dizer, na nossa região, diz assim, antigamente não havia tantos deficientes, mas quer dizer, quando nós nascemos, estamos aqui, quer dizer, uma pessoa que não soubesse, quer dizer, não saber ler na nossa região não era propriamente uma grande deficiência, quer dizer, para cultivar as terras como o avô tinha feito, como nas mesmas terras, com as mesmas vacas, com os mesmos arados, com as mesmas charroas, a semear o milho na mesma altura, a semear a erva, as mesmas culturas, isto era possível fazer-se sem uma, digamos, a vida era muito mais estruturada, muito mais simples também e muito mais rotineiro. Portanto, e aí as pessoas, mesmo com algumas limitações intelectuais, e mesmo que nem tivessem sem saber ler nem escrever, conseguiam ganhar a vida, conseguiam resolver a sua vida. Hoje, uma pessoa que tenha algumas dificuldades com as leituras, tenha dificuldades em administrar o dinheiro, tenha dificuldades em lidar com sistemas de saúde, em lidar com sistemas de educação, etc., acaba a ter fragilidade, acaba a ter grandes dificuldades. E, de facto, hoje, algumas pessoas nessas circunstâncias vão-nos chegando. E pessoas, por exemplo, ao nível da formação profissional, hoje somos solicitados para pessoas muito mais com este tipo de dificuldades do que propriamente para pessoas com grandes limitações. Que tipo de deficiências é que há, assim, nas pessoas que vocês apoiam? Basicamente, a grande, mas não é só aqui, é em todo lado, a grande incidência nas áreas das deficiências intelectuais, não é? Que se traduzem basicamente depois, quando os meninos são pequenos, em grandes dificuldades em aprender na escola, né? Quer dizer, mesmo que andam na escola e não conseguem aprender a ler, ou que não conseguem aprender a fazer as contas, ou que não conseguem acompanhar depois os currículos escolares, né? Esse é o grande tipo, é a grande população, né? Depois, portanto, no meio disto existem casos que aparentemente não têm nenhuma deficiência, depois existem casos de pessoas que têm claramente um problema de saúde, uma doença qualquer que lhe complica a capacidade de desenvolvimento. Depois, o que há, as outras deficiências, há algumas as deficiências motoras propriamente, né, ou as deficiências de cegueira, ou as deficiências de auditivos, são deficiências que estão a reduzir-se, né, porque hoje, por exemplo, sei lá, havia miúdos hoje que nasceram surdos, por exemplo, né, e com um implante conseguem funcionar, ouvir e falar e funcionar normalmente. E hoje a medicina conseguiu controlar relativamente bastante essas questões, por exemplo, questões que provocavam cegueira, questões que provocavam surdez, e até ter algumas intervenções que corrigem isso. Portanto, hoje, por exemplo, nas escolas aqui da região, assim, jovens, assim, que nós podemos chamar surdos, na verdade 2 ou 3, não sei, poucos, cegos, quase não, mas felizmente estas deficiências estão em regressão, né? O que temos também depois em contrapartida temos algumas pessoas acidentadas, né, que depois ficaram incapacitadas, né, e que também depois acabam a pedir ajuda também. E como é que se faz a intervenção da ASOL nestas áreas, Dr. Mário Pereira? Quer dizer, as pessoas chegam à associação, são vocês que têm realmente já uma análise na região, como é que... Eu costumo dizer que neste momento uma criança que nasce com um problema qualquer ou até alguém que tenha um acidente e fique incapacitado, neste momento quase nem consegue escapar. Isto é, para conseguir escapar é preciso ter um bom plano, porque hoje os médicos estão muito atentos, depois há as comissões de intervenção precoce que acompanham todos os miúdos que os médicos sinalizam com algum problema, ou alguns já vêm, quando nascem na maternidade, já vêm sinalizados. Depois nas escolas também os professores são todos, e as educadoras de infância também já começam a ver que eles estão atrasados na fala, outros já atrasados não sei o quê, portanto, e são muito rapidamente sinalizados, portanto quase não há miúdos que escapem. O que hoje também, porque ainda às vezes nos vai acontecendo, mas também muito raramente, isso também hoje vai diminuindo, às vezes aparecerem pessoas adultas que ninguém conhecia, que viviam em casa só com os pais, que quase nem saíam à rua e que às vezes não por ali, que quase não era estarem fechadas em casa, nem estarem maltratadas, nem nada disso. Mas pessoas que foram ficando em casa, foram vivendo, foram assim, eram coitadinho, pequenito, foi ficando pequenito toda a vida e foi ficando, mas a grande... Portanto, hoje não há, na nossa região não há propriamente, será assim um caso extraordinário encontrar saber assim uma pessoa com uma deficiência muito grande que não era conhecida. Seria assim um achado hoje, seria uma absoluta exceção. Não? A regra é que... E depois são canalizadas para vocês, por essas instituições? Depois, quem nos canaliza as pessoas, é evidente que nós temos
Nós neste momento a ASOL tem mecanismos para intervir desde os 0 dias, não é? 0 meses, quando os bichos acabam de nascer, até a idade, digamos, mais velha, 68, 69 anos. Portanto, dentro destas idades, em função das problemáticas que as pessoas tiverem, nós vamos organizando os serviços em função do que elas querem, do que elas podem, do que elas precisam. E neste momento, basicamente, conseguimos ir dando resposta a todos. Não temos listas de espera para nenhum. Ora bem, tudo isso implica uma grande estrutura operacional, não é, doutora Mário? Como é que funciona a ASOL? Vamos lá. A ASOL, basicamente, é financiada por dinheiros públicos. Não tem nada também de dizer. Digamos, as receitas que não vêm do Estado não chegam a 10%. Não é? Agora, nós temos acordos com o Estado para a intervenção precoce, temos acordos com o Estado para apoio nas escolas, temos apoios do Estado para fazer formação profissional, temos apoios do Estado para fazer os centros de dia, nós podemos chamar os centros de atividades ocupacionais que temos aqui em São Pedro também, ou para fazer o Fórum Socioocupacional que temos também aqui em São Pedro, ou para o lar de apoio que também temos. Isto depois já há política e acordos que nós vamos fazendo. Quer dizer, o problema que a gente tem às vezes é que os acordos às vezes ficam aquém das necessidades, não é? E às vezes andamos um bocado esticados. Mas esse é o perigo. É evidente que depois de todo este trabalho exige, como diz o Dr. Carlos Rodrigues, exige sempre que não se consegue fazer as coisas se não houver recursos, não é? Quer dizer, isso aí... Claro. É assim, mas em termos genéricos, não sabemos e temos consciência que se pode fazer melhor, que mais recursos, em alguns sítios temos falta de recursos, em algumas questões pontuais precisamos de aumentar os acordos porque não chega e já estamos a apoiar pessoas que não estão financiadas. Mas pronto, de qualquer maneira continuamos, apesar disso, a conseguir garantir que se alguém chegar hoje, amanhã, a bater à porta... Tem solução. Por algumas coisas não, mas por outras... Este problema do financiamento, Carlos Rodrigues, é uma questão complicada, não é? O problema do Tem sido fácil conseguir os acordos com a Segurança Social? Não diria que não há nada fácil, e sobretudo no momento de crise internacional e no momento de crise profunda a nível nacional, não é fácil obterem-se verbas que ponham a andar todo este comboio. Este é um comboio profundo, tem muitas carruagens, o Mário já falou em algumas. A primeira carruagem começa pela intervenção precoce, portanto nós, a partir daquelas ideias que o Mário disse, dos sinais de alerta que nos chegam, ou até de alguns que nós vamos descobrindo, começamos a intervir, a encaminhar e a apoiar as crianças, nesse caso com problemas de deficiência, e depois também a família, e depois avançamos pelo acompanhamento nas escolas, pela formação já dos jovens, formação ativa, profunda, de acordo com as capacidades e potencialidades de cada um desses jovens, intrusando-os, metendo-os no mundo do trabalho, até chegarmos ao apoio àquelas pessoas com outro tipo de dificuldades, que enfim, que já não fazem formação profissional, quer pelas suas limitações, até quer pela idade. É lógico que não é fácil obter os acordos, mas felizmente, também com alguma persistência, com alguma luta, com uma situação que muito nos orgulha, que é o reconhecimento que a ASOL tem, temos tido uma aceitação muito razoável, e é preciso que diga, aqui aos microfones da Rádio Lafões, já tenho dito em muito lado, que é o facto de os nossos apoios não terem descido em termos de captação desde há uns anos esta parte. Eu estou lá desde 2009, portanto já vai em 8 anos como Presidente da Direção, portanto já fiz muita negociação e felizmente não temos tido grandes cortes. Temos aí algumas dificuldades, às vezes precisamos de um apoio para 30 e só temos para 15 ou 16, mas depois esticamos de um lado o cobertor, cobrimos a cabeça, depois descobrimos os pés e andamos assim neste jogo durante alguns tempos e vamos tentando fazer com que o Estado, 90 e tal %,
para não ser muito concreto, mas também para não ser nada, para não andar aqui a mostrar ilusões, 90 e tal % das verbas nossas são nitidamente do Estado. De quem? De que tipo de Estado? Do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do Ministério da Educação, da Segurança Social, e do POPH, que agora tem outro nome, que é o POIESI. Portanto, são estes fundos que nós temos mantido. Por outro lado, também não temos, nós não paramos. Instituição de referência nacional e internacional que somos, com certificação da excelência, estamos neste momento para ir para a 3ª certificação oficial, portanto, temos que entregar agora em março já não, em abril, maio de 2016, portanto, todo o novo processo para a 3ª fase da certificação que nós vamos ter, ou que vamos tentar ter, penso que vamos tê-la. Tudo isso faz com que, quando nós fazemos uma espécie de candidatura, o nosso currículo fala por ele. Já não precisamos, eu reconheço isso, já não precisamos de ir a Lisboa dizer, olha, somos a Sol, somos daqui, de Vozela, de Oliveira, de São Pedro, de Castelai, de Tondela, de Amarante. Não. O nome Assol já é uma marca. Já abre uma porta. Já é uma ponte. É uma ponte e é uma porta aberta. Depois também nós não temos, por feitio, estar parados. E se há instituições na região de Lafões, isso como é que se diga, que quando vem com financiamento pode estar, de certa forma, a quebrar um bocadinho, nós criamos outras ideias. E daí que aproveitamos tudo aquilo que nos vem. Ano passado aproveitámos, em parceria com a Gulbenkian e com uma instituição a que pertencemos, chamada Associação Pais em Rede, aproveitámos logo uma outra fonte de financiamento para arrancarmos com centros de réplica das nossas práticas em diversos locais. E tivemos que arcar com a responsabilidade de dar trabalho oficial a mais de 10 técnicos superiores. A 10 técnicos superiores. Daí que, quando nós vemos que uma valência, e isso é que a Sol tem que ir pensando, por exemplo, nós temos, há bocado dizia o Mário, nós temos utentes já com 68, 70 anos. Nós, infelizmente, já assistimos de vez em quando a mortes, ditas mortes naturais, em função da idade. E depois temos também as crianças. Portanto, temos um leque vastíssimo e que nos faz pensar que a Sol não pode adormecer nos apoios que tem. Tem que ir criando sempre, e temos tido respostas. E para além dessa parceria com a Gulbenkian, que outras parcerias é que vocês têm? Temos, como eu disse, com o Ministério da Educação, com a Segurança Social, com o Instituto de Emprego, com... e em termos locais da comunidade? Em termos locais, teremos aí parcerias com 200 e tal, ou 300 empresas e instituições, câmaras, misericórdias, que não nos transferindo verbas, são para nós uma mais-valia, porque recebem os nossos utentes, recebem em estágios os nossos formandos, recebem as pessoas, porque nós temos uma prática que é esta, uma prática e uma filosofia. O que a Sol puder fazer para que as pessoas que são apoiadas pela Sol não estarem paradas nas nossas instalações e estarem a viver as suas vidas, os seus sonhos fora, nas fábricas, nos escritórios, nos jardins, a trabalhar, logicamente, nas florestas, nos aviários, e do outro lado, onde queiram, porque nós protocolamos cada ano, com cada utente, o que é que ele gosta de fazer e tentamos encaminhá-lo, e geralmente a cargo dos nossos brilhantes técnicos. Eu há bocado disse que não temos aqui profissionais, temos aqui pessoas que abraçaram uma função e uma missão. A cargo deles, nós temos feito isso. Portanto, é enorme o apoio dessas pessoas. E esse apoio também tem uma outra vertente. É que quando nós vamos pedir não, eu recuso-me a dizer que vamos pedir ao Estado, vamos contratualizar com o Estado, porque nós somos, iria dizer, um braço social do Estado, e estamos a intervir onde o Estado devia intervir. O Estado tem obrigações para com os seus cidadãos, tem obrigações para com todo e cada um dos cidadãos, e sobretudo tem uma obrigação muito especial para com aqueles cidadãos mais indefesos que são as pessoas com deficiência. Nós estamos nesse barco de dar apoio em representação, aqui uma representação com 500 mil aspas, do Estado. Portanto, eu recuso-me, e até por isso
acabámos por, nos últimos estatutos, revisão, pôr lá isso. Do Estado não recebemos subsídios, não recebemos esmolas, do Estado contratualizamos serviços. Ponto final. Portanto. E aí, quando nós vamos contratualizar serviços, ainda temos muitos para fazer, muitos contratos a fazer, alguns que andam atravessados aqui, nós, ao dizermos que temos para aí 300, eu nem sei agora qual é o número, 300 empresas, instituições que trabalham connosco nesses locais todos, é uma mais-valia. É uma mais-valia. Portanto, e isso permite com que não tenhamos, voltando quase ao início da tua pergunta, não tenhamos grande dificuldade em discutir financiamentos. Às vezes temos dificuldade em, nós queremos que, em vez de sermos financiados a 300 euros por mês para uma determinada função, queríamos ser a 500, mas não pode. Portanto, Claro. Tomar, e para toda esta atividade, qual é a estrutura da ASSOL? Vocês têm um centro em São Pedro do Sul, outro em Oliveira, mas isto tem muito mais. E mais isto tem muito mais, é isso que nós queremos saber. Não, em primeiro lugar, só para completar a ideia das parcerias, assim, temos que sacar a parceria com a Rádio Lafões, né? Recebe aqui uma das nossas pessoas apoiadas, aqui uma tarde por semana, né? E que, de facto, são este tipo de coisas, como acontece aqui na rádio, que têm muito valor, né? Porque nós achamos que fazemos um bom trabalho, não temos sobre isso. Mas, para as pessoas, tem um outro valor simbólico, emocional e afetivo, o trabalho que elas conseguem fazer, que elas fazem com pessoas e em sítios que não são pagas para fazer trabalho com elas, né? E daí que estas situações são de grande importância, né? E são extremamente valorizadas pelas pessoas. E são hoje, digamos, a ASSOL hoje é uma instituição, é uma entidade que depende completamente das parcerias que tem. Não depende de financiamentos públicos, mas depende tanto, neste momento, das parcerias que tem com as várias entidades locais. Com a Rádio Lafões, com as outras entidades todas de São Pedro, É aqui que se incluem também os contratos de emprego apoiado, os contratos de emprego apoiado. Todas as entidades, tudo que neste momento a ASSOL, no fundo, é mais do que uma grande prestadora de serviços, é uma ativadora de redes complexas. Aliás, eu peço desculpa a Mário, ele há dias utilizou uma expressão numa rádio, aqui numa rádios concorrentes, nós somos os metedores de cunhas. Somos uns bons metedores de cunhas. Andamos sempre a meter cunhas em todo lado. Não, basicamente, quer dizer, de certo modo, podemos chamar, assim, dito de uma forma popular, de facto é isso. Quer dizer, o que nós andamos a fazer é tentar meter cunhas para que as pessoas consigam chegar onde não chegariam se não tivessem essas cunhas. Claro. Né? E o exemplo concreto aqui da Rádio Lafões não é... E há agora receptividade das empresas? Total, não há nenhuma... Quer dizer, é um bocado isto, quer dizer, o trabalho que... As pessoas ainda hoje não questionam, mas toda a gente faz. Não. Hoje, assim, só que isto não é muito visível. As pessoas não têm a noção da dimensão que esta rede tem, né? Porque nós tem uma estratégia que é sempre abordar as pessoas uma a uma, entidades uma a uma, nunca fazemos grandes ajuntamentos. E, portanto, é um bocado isto. O que é que nós fazemos? Se o Henrique Ferreira, né, que faz aqui o trabalho dele na Rádio Lafões, se viesse aqui bater à porta a dizer que queria fazer o trabalho, vocês diriam, quem é este tipo, né, que vem aqui, não tens nada. Agora, o nosso papel aqui é enquadrar isto, né, fazer a mediação, enquadrar isto, falar convosco, não sei aqui, enquadrar, ver qual a tarefa que ele pode aqui fazer, não sei aqui, ver, planear, e conseguir que ele faça aqui um trabalho que para ele é extremamente valorizado, né? E que valoriza bastante. E canalizar o docente já para o sítio certo, não é? E para vocês, para a rádio, também tem o seu valor, né? E com isto toda a gente acaba a ganhar e cria-se aqui uma corrente de boas ondas, né? E no fundo é esta, digamos, o ganho que estas parcerias todas conseguem fazer, né? Mas, entanto, com isto perdi-me. Não, estamos a fazer na estrutura. A estrutura da ASSOL assenta em dois grandes polos, em termos físicos, se quisermos, né? Embora a ASSOL hoje tem mais gente a trabalhar fora das instalações que dentro, portanto, mesmo os técnicos. Essa também é uma vossa filosofia, sim, não é? Pronto, trabalhar mais. Nós temos assim, o grande, digamos, fisicamente, onde as pessoas podem encontrar a ASSOL, encontra-se na sede, né? Encontra-se aqui em São Pedro, né? Encontramos em Cabeiros o nosso lar de apoio. Depois, fora disso, temos em Castro Daire, temos instalações legadas, se quisermos quase simbolicamente, que são da Casa do Povo, né, que estavam lá desocupadas e que nós ocupamos. Em Tondela temos instalações que nos foram cedidas pela Câmara e mais uma sala que alugamos lá numa espécie de um centro comercial.
Em Mortágua temos instalações no ninho de empresas que foram cedidas pela Câmara. Em Vila Nova de Paiva temos instalações que até são os nossos técnicos param, o que temos são nossos próprios serviços da Câmara. Portanto, o que tentamos sempre fazer as coisas aproveitando recursos locais, quer dizer, sem criar grandes serviços. Mas isso faz com que, por exemplo, nós na ASOL, quando já estivéssemos todos, não cabíamos, quer dizer, portanto, não. São 72 funcionários. Nós estamos neste momento 72 pessoas, 10 ou 12 são técnicos que trabalham nas escolas, depois mais 2 quando a intervenção precoce, por exemplo, nós só esses são logo quase praticamente 15 pessoas que nunca lá vão, não é? Que estão sempre nas escolas ou nesses sítios. Depois o pessoal da formação profissional são 10 ou 12, mas estão 3 em Castro Daire, 2 em Vila de Paiva, 3 em Tondela, e pronto, outro em Mortágua, e estamos por aqui assim. Portanto, vamos dispersando isto. Os sítios em que há, de facto, assim, maior visibilidade têm que ver com os centros aqui de São Pedro e de Oliveira de Frades, não é? Porque é onde nós apoiamos pessoas com mais necessidades, e aí nós precisamos de mais recursos para dar os apoios às pessoas com deficiências maiores, às pessoas com doenças mentais muito incapacitantes, mas... E essa é a maior visibilidade. Portanto, mas neste momento nós em cerca de 70 trabalhadores, neste momento isto vai variando, nós temos 37 licenciados, digamos, o que é um nível que é quase o que se tem nas escolas, quer dizer, portanto, neste momento temos uma... Em que áreas? Assim, neste momento, até por aquilo que nos é pedido, pelas que temos 2 áreas que temos bastantes, da psicologia, até porque as escolas pedem isso, também da terapia da fala, de técnicos da psicomotricidade, e depois já há coisas que... Assistentes sociais. Assistentes sociais, vários, depois formadores de várias especialidades, com várias formações, mas todos com formação superior, educadores sociais também, portanto... E esta é a rede. Depois temos um grupo também de monitores, de pesquisas ocupacionais, né, com formação de nível secundário, mas depois temos também a necessidade de ter pessoal cozinheiros, motoristas, mas é esta... E há aqui um pormenor já agora que eu gostava de dizer, além temos pessoal cozinheiro, embora tenhamos contratualizado em concurso público uma empresa que fornece refeições quer aqui em São Pedro do Sul, quer em Oliveira de Frades. E já que se falou em São Pedro do Sul e que estamos aqui na Rádio Lafões, que tem a sua sede aqui em São Pedro do Sul, o Mário disse, e com razão, portanto, são os 2 centros fortíssimos. Perdão, 2 centros, talvez não seja assim a palavra exata, são os 2 polos mais fortes, de tal maneira que em São Pedro, que temos um andar enorme ali, numa praça que agora não sei o nome, sei onde ela está, temos um andar enorme e acabamos de comprar no passado mais uma série de lojas no andar superior, porque já era curto o espaço para as nossas atividades. Portanto, também, estando numa rádio que tem a sua sede em São Pedro do Sul, queremos também mostrar que damos uma importância enorme a este núcleo, a este polo de São Pedro do Sul. Daí que tínhamos ano passado investido, para além do andar que foi comprado já noutros tempos, não foi por direções anteriores à minha, mas esta minha direção, portanto, eu sou só apenas um dos elementos dos 5, conseguimos comprar mais uma série de lojas para albergar... Qualquer dia podemos chamar aquilo o edifício da Sol. Não, ainda só vamos em andar e meio, mas talvez... De algum modo há uma questão aí, em relação a isso, que é uma coisa curiosa. E de certo modo essa designação não é assim tão... Andar e meio é nosso. Não quase. É tão desadequada quanto isso. Porque quando a ASOL comprou o segundo piso lá, do antigo shopping, né, o edifício era um edifício fantasma. Pois era, eu sei que é. E bastante degradado e com muitos problemas. Nós tivemos logo o cénico também. Sim, coisas muito complicadas. Né? E o facto da ASOL ter comprado aquele piso, né, e ter reabilitado o piso e ter começado a criar um movimento naquele prédio, acabou por conduzir à reabilitação daquele prédio. Né? O que é uma coisa curiosa, quer dizer, porque o prédio, a partir daí, foi... Depois veio a Câmara que alugou um andar, depois veio o banco que não sei o quê, depois veio o café, depois veio a MUT, depois veio o cabeleireiro, depois veio a clínica, não sei o quê e tal. E neste momento o prédio tem, neste momento, digamos assim, um piso, já não meio piso, ou pouco mais, desocupado, né? Porque de facto a presença, digamos, a ASOL ter dado fim àquilo, acabou por
digamos, acabou, não digo que foi o motivo que atraiu aquilo, mas de facto aquilo é um edifício muito bem localizado, não é? Com uma área muito grande, não é? E aquilo de facto nesse aspecto é muito bom, muito bem localizado. Mas de facto o facto da Sol ir para lá acabou por criar também uma onda positiva em torno do edifício. Quer dizer, passo o exagero, vocês, para além de cuidarem de pessoas deficientes, trataram de um edifício deficiente e existia. Demos-lhe vida. Ainda está um bocado deficiente por fora, que precisava ser pintado, mas isso são um bocado uma despesa um bocado grande, mas terá que ser feito um dia destes. E portanto estes são os dois polos fundamentais, sim. Não é? Sim. Onde a Sol tem uma coisa que se vê, não é? Como uma presença física. E para além disto temos uma outra situação, falou-se já nos 72 funcionários, temos também uma frota de viaturas, com mini autocarros, com carrinhas, que já nas dezenas, portanto... São 20, e que agora também parece-me que é um dos vossos problemas, não é? A renovação dessa frota. Temos andado a renovar com alguma pachorra, com alguma parcimónia, que é... O ideal era, efetivamente, desfazermos-nos de alguns carros mais antigos, mas não temos hipótese, portanto, vamos comprando, vamos renovando, vamos melhorando a frota à medida do nosso dinheiro e que não ponha em causa a essência da nossa função, que é apoiarmos as pessoas. E porquê é que temos essas carrinhas? Porque alguém poder-nos-ia, ou poder-se-ia posto essa questão, bem, mas há transportes públicos, porquê é que vocês têm estas carrinhas? Nós temos estas carrinhas porque vamos buscar as pessoas que apoiamos aos sítios mais recônditos e depois, com as tais parcerias, nós queremos, e é a nossa grande aposta, estar sempre presentes nos minutos a seguir que haja um pedido de intervenção das pessoas que apoiamos em cada um destes locais, destes 300 parceiros. Porque nós temos a noção que as nossas pessoas têm algumas limitações, algumas dificuldades, precisam ser controladas e fazemos isso na medicação, há muitas situações. E pode haver, de um momento para o outro, um pedido e não podemos estar à espera do autocarro que vai na hora X. Nós temos que ter carros disponíveis para isso. E por isso mesmo, a terra mais distante que eu me lembro aqui à beira do Rio Paiva, lá embaixo, no Dá. Ora bem, e corremos toda esta região. E depois corremos parte também do Concelho de Castro Daire, corremos do Tondela, corremos o de Mortágua, corremos de Vila Nova de Paiva, portanto, e o de Bozela, portanto, temos aí também um grande custo, não há dúvida nenhuma que temos grandes custos, embora, curiosamente, no último relatório das contas de 2015, em consonância com a descida dos combustíveis, uma das verbas que nós conseguimos, e conseguimos muitas, nós até não diminuindo a alimentação, conseguimos diminuir os custos com a alimentação, diminuímos os custos com a limpeza e diminuímos também os custos com a frota em termos de manutenção e em termos de combustível também. De combustível. Também, logicamente, que uma boa gestão teria que fazer eco de uma diminuição que foi clara nos últimos meses de 2015. Infelizmente, a partir de agora, 2016, já estamos outra vez a puxar os cordões à bolsa para poder fazer os mesmos quilómetros. Mas isto também é, há bocado, quando perguntavas ao Mário, a orgânica, tem também a ver com isto. E depois tem a ver com outra situação, que é a manutenção das instalações. E para além da frota, o que é que agora vos preocupa mais também? Para além da frota, o que agora nos preocupa muito, e a mim é uma questão de sensibilidade pessoal, é uma batalha que andamos a travar, e o Mário tem sido um parceiro, e a minha direção, e todos os órgãos sociais, e os associados que nos têm apoiado. A minha grande, e o grande desejo da direção é, por exemplo, termos mais famílias de acolhimento. Ou seja, à medida que as pessoas vão tendo mais... Mas antes disso, Carlos, mais na estrutura, digamos... na estrutura. No refeitório, vocês também estavam com um problema do refeitório, não era precisar aí estamos, uma das primeiras obras que nós queremos fazer é melhorar o nosso refeitório em Oliveira de Frades. Não é só o refeitório, é o refeitório e a sala de refeições, portanto, já fizemos a candidatura, temos já aprovado desde há dias, nos últimos dias de 2015, toda a operação do licenciamento na Câmara.
Estamos a ver se conseguimos, por uma via que acho que é a única porta por onde nós podemos entrar para os fundos comunitários, é pela eficiência energética, ir buscar algumas verbas. Se não, e estou aqui a dizê-lo, em frente aos microfones da 93 FM Rádio Lafões, senão a Sol terá que ir aos seus próprios meios, e tem algum fundo de maneira para isso, felizmente, e fazer as obras, são obras necessárias. Fizemos o mesmo, nós recuperamos e melhoramos todo o nosso lar em Câmara, em Cabeirós, onde aí sim as pessoas estão 24 horas e 24 horas, dormem, comem, vêm também para as suas parcerias, vêm para a Sol, mas aí é que somos responsáveis por todas essas pessoas 24 horas. O tal objetivo era, efetivamente, em organização, mas esse, pronto, pode ficar para outra altura, que é o acolhimento, famílias de acolhimento. Pois, antes de fazermos aqui um intervalo, há pouco falaste na questão de uma empresa que fornece a alimentação, não é? Sim. Ela já vem confeccionada ou é confeccionada lá? Não, há bocadinho era para ter aclarado isso, porque o Mário falou em cozinheiros, é isso. Portanto, nós temos uma empresa, contratualizamos com ela as quantidades, portanto, toda a emenda, todos os produtos de higiene, todos os produtos de limpeza, mas o pessoal é nosso. A confecção é nossa. Tem cozinha própria? Nós pagamos aos funcionários, e agora aqui há uma bivalência desses próprios funcionários. Somos nós a entidade patronal, mas eles respondem em conteúdo funcional e em qualidade dos seus serviços perante a empresa, porque nós exigimos à empresa e recebemos todos os meses um relatório em que reporta os problemas que houve, alguma dificuldade, a apreciação da comida que é feita pelos nossos utentes, que fazem todos os meses a sua apreciação. Eu este mês não gostei da sobremesa, eu não gostei da sopa, portanto, e isto tudo tem que vir consubstanciado num relatório, para que a empresa que ganhou o concurso, já vamos na segunda, portanto, primeiro ganhou uma, agora ganhou outra, para que a empresa tenha possibilidade de poder responsabilizar-se, nós entendemos e aceitamos e protocolamos, está no protocolo, que a organização do pessoal é deles. Agora, a responsabilidade pelo pagamento, a responsabilidade disciplinar, se houver algum, não tem havido, graças a Deus, se houver algum problema, é nossa. Mas não temos nada a ver se eles utilizam a faca de tipo A ou tipo B, porque isso é com a empresa. É com a empresa. E estamos satisfeitos porque temos reduzido custos. Temos reduzido custos já no primeiro ano que lançámos isso, com alguma polémica. Mantendo a qualidade. Mantendo a qualidade, os custos não têm aumentado. E fazendo, comparando com o mercado, temos uns preços muito aceitáveis e nós também não podemos desligar-nos. E quando vem uma empresa nova, por acaso esta até tem um nome sonante, não digo aqui porque é publicidade, mas tentamos saber, elas trabalham, claro, trabalham já na nossa zona e esta até trabalha em muitos outros lados, tentamos saber como é que era. Portanto, nós, quando avançámos aqui há 2 ou 3 anos para uma outra empresa, que não conhecíamos, eu não conhecia de lado nenhum, vimos, já estava a atuar aqui ou lá, aqui perto, e tentámos tirar aquilo que se chama informações. Portanto, a alimentação é boa, não há grandes queixas. Às vezes há, provavelmente. Até eu muitas vezes me queixo da sopa que não gosto. Muito bem. Vamos fazer então aqui um curto intervalo nesta conversa com o Dr. Carlos Tavares Rodrigues e o Dr. Mário Pereira, respectivamente Presidente da Direção e Diretor Técnico da ASOL, Associação de Solidariedade Social de Lafões. E, senhores ouvintes, vamos então retomar a nossa conversa com o Dr. Carlos Tavares Rodrigues e o Dr. Mário Pereira, membros da ASOL, Associação de Solidariedade Social de Lafões. Dr. Mário Pereira, há pouco o Carlos Rodrigues estava a levantar aqui, digamos, uma questão que suponho que nos poderá falar um pouco mais em pormenor, que é a rede das famílias de acolhimento. De que é que trata concretamente este tipo de ação da ASOL? A ideia e o objetivo das famílias de acolhimento é fazer com que uma família acolha uma pessoa com deficiência, nesse caso adulta, também existem para crianças e até existem para idosos também.
famílias pronto, e que acolhe, que trata e cuida em sua casa. No fundo, é disto. Portanto, a ideia é basicamente que, e temos neste momento na nossa região 5 famílias que acolhem 8 pessoas. E, portanto, a Segurança Social, que neste momento a luta era conseguir que a ASOL fosse gestora deste dinheiro, recebesse um dinheiro para dinamizar esta rede. Mas a Segurança Social não tem nunca aceitou isso e, portanto, isso tem havido dificuldades porque não criam novas, nem nos deixam nós dinamizar isto. Mas essa tem sido uma experiência muito bem sucedida aqui na região, portanto, e estes casos já houve mais, que entretanto saíram, um caso até de uma pessoa que faleceu, mas a Segurança Social depois nunca deixou isto crescer, não é? Portanto, estas famílias são financiadas diretamente pela Segurança Social. Sim. Portanto, vocês aí não interferem. Nós aí não interferimos porque é que nós identificamos as pessoas que precisam de apoio, que identificamos as famílias, depois uma preparação às famílias também. No cotidiano somos nós que estamos cá que vamos apoiando as pessoas, as famílias, etc. Mas o objetivo era conseguir ter mais famílias que pudessem dando o apoio. E isto tem... Dizem, mas porquê que o apoio numa família pode ser melhor que feito por nós? A questão é muito simples, quer dizer, acho que isso se percebe relativamente simples. E isso acontece em alguns casos, assim, mas imagine uma situação de alguém, se nós estivermos no nosso lar, não é, que são só 8 pessoas, nós temos, se tivermos lá 2 pessoas a trabalhar, não é, para 8, é um número razoável, não é pouco. Mas imagine que há um dia à noite que há a missa lá na capela ou ao lado, não é? Mas se forem uma pessoa complicada para ir, também não pode ir uma sozinha com um e a outra não pode ficar com os outros, não é? E, portanto, acabam por não cair. Mas agora, imagine, por exemplo, que em vez disso é uma família que tem lá uma pessoa, que até pode ser relativamente complicada, e que à noite, ou ao domingo, ou qualquer, vão, por hipótese, não é? Mas por hipótese, ao café, à missa, não é? Por exemplo, não é? É um sítio. E se as pessoas, quando vão à missa, levarem aquela pessoa com elas, proporciona-lhe uma série de coisas que nós nem conseguimos fazer, está a ver? E também depois há esta coisa de ter uma relação muito mais familiar, de poder ter outros ritmos, as pessoas estão mais livres, têm outras ligações, têm outras... pronto, acabam por ter outro ambiente de vida, que não é o ambiente de um grupo em que estás sujeito a determinadas horas para isto, mais àquilo, personalizado, digamos assim. Muito mais personalizado. E, de facto, as experiências que há, mesmo com pessoas com muitas dificuldades e com problemas muito sérios, são muito boas e há coisas absolutamente notáveis. Quer dizer, e é fácil arranjar nunca é fácil, né? Agora eu digo assim, quando as pessoas dizem assim, não é fácil, não se consegue. Eu digo assim, se trabalhares um ano e conseguires uma família, essa fica, né? Se no ano a seguir conseguir outra, ao fim de 10 anos são 10 famílias, né? E, portanto, se a gente conseguisse uma cada ano, ao fim dos 25 anos que a ASOL tem, já tínhamos 25. Não é? Portanto, mas se nós investirmos nisso e tivermos necessidade, a gente até consegue, em alguns anos, criar 2. Não é? Portanto, também... Agora, é evidente que temos que motivar as pessoas, temos que apoiar, temos que estar... Que receios é que as famílias têm mais em receberem pessoas? Sei lá o que é que pode acontecer, como é que são os comportamentos, como é que é a família delas natural se depois aparecerem, como é que é se tiverem um problema, como é que é se elas adoecerem, que apoio é que nós podemos dar. Assim, no fundo é um bocado isto, eu aceito aquela pessoa em minha casa e depois fico com ela na mão se tiver um problema, não é? Se ela adoecer, como é que é? Alguém me ajuda? Não sei o quê, posso pedir ajuda, ajuda-me a tratar disto ou daquilo, se for preciso até ir com ela ao médico, como é que é? Pronto, no fundo é isto que as pessoas... E pronto, é esse tipo de ajuda que nós tentamos dar e assegurar. Esse que vocês têm colocado, que tipo de deficiência que têm? Pessoas com coisas de deficiências muito graves e pessoas já de alguma idade. Temos pessoas de 60 anos em famílias de acolhimento, pessoas de 50, pessoas que não falam, pessoas que... E têm famílias que as acolhem? Sim. Outras pessoas com menos dificuldades, mas e com todas elas com sucesso, quer dizer, porque de facto é aquela coisa, a pessoa pode, se tem mais autonomia, pode até sair, vai lá, mesmo for numa aldeia, vai dar uma volta, depois volta, ou às vezes, por exemplo, coisas que às vezes as pessoas podem achar que, sei lá, até de ajudar a tratar lá de umas galinhas ou de uns porcos, não sei o quê, mas temos aí pessoas, em famílias que acabam a ir com elas
à feira, que acabam a ir aos casamentos da família, que acabam a ir a uma série de coisas, quer dizer, que são da vida, quer dizer, portanto, e nesse aspecto isso é uma solução muito boa, quer dizer, o problema é que há muito poucas a nível nacional, portanto, e como há poucas, há muita desconfiança. E há outro problema também, quer dizer, que felizmente na ASOL nunca tivemos direções aí, mas de facto o pessoal gosta mais de... Isto tem que ver também, se quiser, com uma questão, que temos falado às vezes disso, mas assim, a maior parte das vezes ainda o apoio às pessoas com deficiência é visto como uma questão de hotelaria. Né? Que é da cama... Cama, mesa e roupa lavada, e comida, né? Pronto, e aí então a gente já apoia as pessoas com deficiência. Pronto, o que é que nós achamos sempre? É que o apoio às pessoas, mesmo até aos outros idosos e até outras pessoas, não deve ser só uma questão de hotelaria. Né? A vida vai muito para além disso. E, portanto, o que nós, se quiser, digamos, estando ali a olhar para aquele quadro, é assim, há só mais do que fazer hotelaria. E se nós tivéssemos que nos definir como construtores de alguma coisa, diríamos que éramos construtores de pontes. Né? No fundo, mas a ideia tradicional dos apoios sociais, para apoiarmos, é preciso construir uma casa. É preciso construir uma coisa. Quer dizer, a tendência de construir uma coisa é uma coisa muito forte. Né? E gastamos muito dinheiro em Portugal a construir coisas, não, edifícios. Né? E depois temos muita dificuldade em fazer a funcionar. Quer dizer, ainda no outro dia, você dizia, mas com onde é que há instalações para isso? Até no outro dia aqui numa Câmara Local diz, mas fazer mais uma coisa para apoio ao cidadão, num gabinete para o cidadão, assim uma história qualquer. O que era preciso aqui na Terra era fazer cidadãos, porque espaços é o que mais há, quer dizer, né? Isto, as nossas vilas, as nossas terras, para isso o que mais tem é espaços vazios, quer dizer, com falta de gente, quer dizer, portanto, neste momento... Portanto, mas é isto, quer dizer, nós, basicamente, esta é uma ideia que nos serviços sociais está muito arraigada, que é definir os serviços sociais como hotelaria. Né? Eu conheço centros de apoio à deficiência que poderiam ser um hotel, mas lá não se vive. Né? No fundo, quer dizer, mesmo que fossem muito bons, é a mesma coisa. Quer dizer, você até pode viver num hotel ou numa pensão, mas não é a mesma coisa que viver numa casa. Claro. Né? E mesmo com a liberdade que tem, com a autonomia que tem, né? Mesmo que fosse assim. E, portanto, é isso, quer dizer, essa é a questão. Portanto, mas nós sabemos, quer dizer, e hoje a tendência na ponta, não é? Quer dizer, em Portugal a onda é fazer lares para muita gente, mas a tendência hoje, mesmo na Europa, é ou famílias de acolhimento, já há vários países que estimulam isto também, ou então pequenas casas. As pessoas a viver sozinhas, quer dizer... Eu conheço pessoas que estão a viver em lares para pessoas com deficiência que podiam viver sozinhas. E depois dizem, está bem, podem acontecer coisas, quer dizer, mas de facto precisariam de apoio, precisariam de ajuda, precisariam de suporte, mas podiam ter outra vida. Né? E essa é uma questão, porque depois não há outro problema, quer dizer, é que muitas vezes estes sítios para os deficientes viverem são feitos afastados das comunidades. Das coisas. Eu estive no outro dia numa coisa... Que é um grande centro para acolher pessoas com doença mental. Assim, eles nem precisam ter a porta, nem precisam ter porta, porque o café mais perto que há é 3 km. Portanto, os desgraçados, nem se quiserem comprar tabaco ou beber um café, já têm para um dia. Quer dizer, já ocupam um dia para andar para trás para dentro. Portanto, quer dizer, mas esta é a ideia, digamos, ainda dominante de uma coisa, e as pessoas dizem que aquilo é uma grande coisa, uma coisa horrorosa, mas de facto, pelo menos não gostaria de lá estar, nem recomendaria aquilo a ninguém. Mas de facto, essa é a diferença, quer dizer, entre termos uma pessoa a viver no meio onde as coisas acontecem, ou ter as pessoas... E estas famílias de acolhimento têm uma outra coisa, têm sido até importantes para algumas pessoas, né? Que às vezes até vivem com problemas económicos, né? Até às vezes, por exemplo, tem gente para quem isso pode ser muito, muito importante, por exemplo, imaginem pessoas viúvas, às vezes relativamente ainda com vitalidade, às vezes com 50 ou 50 e poucos anos, quer dizer, que estão aqui sozinhas, que viram-se uma aflição, às vezes situações complicadas, que os filhos trabalham, muitos emigraram ou foram para não sei para onde, e as pessoas estão aqui muitas vezes sozinhas, e estas pessoas acabam por ser... Muitas vezes, ao colocarmos a viver com elas uma pessoa com deficiência, acabamos a resolver vários problemas.
né? Porque a pessoa com deficiência fica com o problema resolvido, mas a outra pessoa passa a ter uma companhia, pode não resolver um problema, mas pelo menos se acontecer uma coisa é capaz de chamar um vizinho, né? Até para os filhos das pessoas que estão fora também acaba por dar uma certa segurança. E é meio pé de meia. Meio pé de meia. E é um dinheiro que as pessoas, sem terem que se deslocar, sem terem que gastar dinheiro, acabam a ganhar. Quer dizer, e portanto isto acaba por se criar aqui parcerias, digamos, nesta lógica, digamos, de com poucos recursos se criarem grandes apoios. E depois com uma retaguarda que é dada para depois, vocês. Sim. Nós aí temos que lá estar, temos que garantir apoio quando as coisas acontecem, mas, quer dizer, mas entre o apoio que nós temos que dar ou o apoio que teríamos que dar se as pessoas estivessem num lar, quer dizer, ainda vai uma diferença muito grande. Claro. Né? E, portanto, em termos de economia para nós, é que às vezes a gente pensa nisto assim, só que o Estado, por exemplo, para ter uma pessoa num lar, paga 1.000 e tal euros por mês, ou cerca, né? Para ter uma pessoa numa família de acolhimento, acham muito pagar 400. Pois. Pronto, são ideias. Mas às vezes é um pouco disto que, quer dizer, muitas vezes é isto que estorva, né, que impede que se façam mais coisas. E não é só isso, Maria. Aliás, todo o teu raciocínio vai nessa lógica. Um lar, qualquer que ele seja, de misericórdia ou privado, é sempre uma certa despersonalização. Uma família de acolhimento é uma pessoalização. É dar o seu espaço de dignidade como pessoa a quem vai para a família de acolhimento. É lógico que aquilo que o Mário disse tem toda a razão. Nós não defendemos famílias de acolhimento por defendermos famílias de acolhimento. Nós, e isso era aquilo que nós nos temos batido perante a Segurança Social, é que nós queremos sermos nós os gestores, também quem escolhe e quem aprova a família de acolhimento, fazendo, iria dizer, quase uma bateria de testes. Saber quem é que vai acolher, que tipo de relações é que tem na comunidade em que vive, que tipo de comportamentos tem para com a sociedade, até para com os seus próprios familiares, porque nós também não queremos de maneira nenhuma entregar as pessoas que apoiamos só para descartar a nossa, iria dizer, a nossa consciência, olha, está numa família de acolhimento. Agora não, nós as famílias de acolhimento, e isso é que também é um passo muito difícil, são quase que se poderá dizer, numa linguagem popular, escolhidas a dedo. E daí que o tal sucesso que se falou vem daí, vem da escolha e vem depois do acompanhamento que nós fazemos. Se a pessoa tem uma dor de barriga, a ASOL está presente. Portanto, daí eu gostava até que esta mensagem e esta rádio chegasse naquilo que estamos a dizer à Segurança Social, porque ainda é uma pedra que é um bocadinho dura para nós. Nós tentamos dar umas bicadas naquela pedra, mas ainda é um bocado dura. Portanto, tem sido. Né? Espero que daqui... Porquê que há tanta resistência? Não sei, não faço ideia. Eu diria que isto podia ser uma coisa para a Segurança Social, um recado para a Segurança Social, mas também podemos deixar aqui um recado para as famílias, para pessoas que às vezes possam nunca se lembrar disto e que para quem isso possa parecer uma boa ideia, que se quiserem saber mais sobre isto, nos contactem aqui em São Pedro, no caso, quem estiver mais perto de Oliveira, e a gente dá também, os transecnas darão explicações todas, coisas concretas, como é que funciona, coisas que quiserem saber, né? Porque havendo também mais pessoas que se queiram propor, também é mais um instrumento para a gente fazer alguma pressão. Não é? Isto é quase uma adoção também. Sim, não se quer que seja, mas de qualquer maneira é sempre um cuidado que envolve ligações pessoais e porque as pessoas têm de casa, da própria pessoa, quer dizer, tem uma coisa complexa, não é? Mas a pergunta porquê que isto não é mais apoiado? É assim, eu acho que há tradicionalmente no Estado, na Segurança Social, em toda a gente, uma certa desconfiança em relação às pessoas. E essa é uma coisa complicada, porque faz com que o Estado diga assim, o dinheiro que nós damos numa instituição, a gente sabe o que acontece com ele porque é controlado. E a gente sabe o que acontece dentro de uma instituição e depois nas casas das pessoas não se sabe, aquela coisa. E é sempre aquela ideia que na casa de uma pessoa depois é pior. Mas, de facto, quer dizer, dentro das instituições, quer dizer, podem acontecer coisas horríveis, não é? Portanto, não é uma garantia. Mas há, de facto, esse complexo e esse entendimento de que é a mesma história, porque é que o Estado, por exemplo, é capaz de apoiar, de dar 900 euros, 1.000 euros a uma instituição que acolha
uma pessoa com deficiência, mas não dá 200 ou 300 ao irmão dele para ficar com ele em casa. Não é? E agora, o irmão não fica com ele. Também, mas se lhe dessem 200 ou 300 euros, cara, ele ficava. Percebe? Mas não, mas a família não sabe, depois, não sei o quê, tem que haver uma instituição e pima. E esta coisa, esta ideia de que todos os apoios têm que ser institucionalizados, está a ver? É uma coisa má. É uma coisa má e que tem reflexos noutras coisas, com todo o respeito pelas organizações que fizeram, né? Mesmo aqui nessa região. Mas, por exemplo, quando o Estado decide tirar dinheiro às pessoas que estão no ordenamento mínimo, né, para criar cantinas sociais, é o mesmo processo. Dizem, não damos dinheiro às pessoas porque elas vão estragar os embolachas, vão para o café, vão para não sei o que e tal. Vamos dar dinheiro à instituição porque é mais... Mas, na prática, o que estamos a fazer é tornar as pessoas dependentes das instituições, né? E esse processo é um processo também de ser combatido. E as instituições também têm que estar atentas para não serem meros mecanismos de controle de pessoas esterilizadas. Mas também é uma questão de poder, não? Cada um quer ter o seu poder. Mas há aqui um problema ético também. Quer dizer, que, assim, as instituições existem também para fazer outra coisa, né? Que é, né? Porque alguém que é para, no fundo, garantir a dignidade e a liberdade das pessoas que são apoiadas. E não só garantir cama, roupa e mesa. Portanto, claro. E a questão aqui digamos, nós muitas vezes falamos da cama, roupa, mesa, da dignidade, do respeito, etc. Mas num dos apoios sociais, uma palavra que é quase interdita é liberdade. Não é? E esse também é um problema, quer dizer, né? Nós achamos que uma pessoa, mesmo que esteja numa família de acolhimento, em princípio terá mais liberdade que uma pessoa que esteja no nosso lar. Mais liberdade para ver a telenovela que quer, não tem que estar a ver a que o outro quer, não tem que haver uma guerra porque o outro quer futebol e o outro quer ver a telenovela, não sei o quê e tal, a não ser as que há nas casas normais, não é? Mas esse tipo de coisas são muito mais... As pessoas podem ter uma vida muito mais autodeterminada e muito mais livre, quer dizer, e essa é assim o foco é uma mudança que é muito pouco discutido, e mesmo nos apoios sociais, que é o fator da liberdade, tá? A liberdade como um valor. Tá? Quer dizer, e nos apoios sociais valoriza-se muito mais o controle, valoriza-se muito mais por exemplo, agora, mesmo com a segurança social, às vezes quando a gente fala assim, por exemplo, é assim, nós podemos ter um problema, imagino, que aqui em São Pedro, nos foge uma pessoa do centro, sai uma pessoa embora, que a gente não sabe para onde ela foi, que não sei o que tal. Chega alguém, tal, nós podemos ter um problema porque não controlamos a pessoa, né? E isso é um valor muito mais superior à liberdade da pessoa não estar para nos aturar e dar um passeio, né? E então, a liberdade da pessoa nunca é considerada um respeito, nunca é considerada uma decisão boa. O que é sempre considerado é uma falha do controle, né? Porque o controle é que é a palavra-chave do sistema. E digamos, a maneira como nós tentamos atuar, como tentamos trabalhar, tem muito que ver com este combate também pela liberdade, né? Pela liberdade das pessoas, pela nossa, pela toda a gente, pelo respeito de toda a gente. Mas o respeito de toda a gente significa também necessariamente liberdade. Entroncando aqui naquilo que o Mário estava a dizer, nós temos isso, essa noção de liberdade tão colocada no alto que todas as nossas pessoas com deficiência fazem no momento em que as acolhemos, no momento em que contratualizamos com ela a sua entrada nos nossos serviços, fazemos um contrato em que a pessoa, por escrito, souber escrever ou transmitindo as suas ideias para alguém que as registre num papel, passamos a incluir nas nossas obrigações aquilo que é a liberdade da pessoa em querer fazer isto, em querer fazer aquilo outro, em querer ir à praia uma vez por mês, em querer ir ao teatro, se houver, em querer ir ao café, em querer ir comprar um maço de tabaco. Portanto, nós protocolamos isso e mais, nós depois, no final do ano, quando vamos fazer, porque fazemos avaliações internas e fazemos auditorias e avaliamos os nossos colaboradores, os nossos funcionários, fazemos toda essa avaliação também em função daquilo que
cada um deles conseguiu com as pessoas que lhe estavam confiadas. Se cumpriu ou não, se deixou cumprir, se coartou a liberdade a essas pessoas, se evitou que eles realizassem os seus sonhos, se travou a que eles pudessem desenvolver a sua personalidade, as suas potencialidades e as suas capacidades. Portanto, esta é a nossa filosofia. E é uma mensagem que nós queremos passar em muito lado e às vezes não conseguimos. Tomário, vocês assentam também um pouco numa filosofia da pedagogia da interdependência e de planeamento centrado na pessoa. O que é que é? Estou a ver que esses chamais todos. andou a vasculhar. Andou a vasculhar. Tem que saber. Esse é um grande trunfo nosso. Este grande xadrez, digamos assim. É um grande trunfo. Isto são de facto duas coisas que nos permitem, são duas ferramentas absolutamente centrais no percurso que a Sol fez para chegar aqui. Porque nos deram, pronto, uma coisa é nós termos a vontade de fazer as coisas, outra coisa é termos as ferramentas, não é? Porque também e o planeamento centrado na pessoa e a pedagogia de interdependência são duas ferramentas, duas metodologias de trabalho que no fundo dão expressão aos ideais que a Sol tinha, um pouco estruturados, um pouco nebulosos, mas que eram umas ideias, mas que, com isto nós passamos a ter as ferramentas operacionais para fazer. Basicamente, não posso dizer o que é que apareceu primeiro ou depois, porque são as duas coisas contemporâneas. Né? O planeamento centrado na pessoa é uma coisa que começou a ser organizada nos anos de 1980 nos Estados Unidos. Né? E com a ideia exatamente de criar instrumentos para fazer com que pessoas que até tinham vivido institucionalizadas pudessem conseguir voltar à comunidade. Né? Portanto, isto foi-se desenvolvendo. E acabamos depois, a primeira vez que temos contato com isto foi em volta de 1996, depois fomos tendo, e a partir de 2000, e sobretudo quando começamos a apoiar pessoas com doença mental, não é? Nós começamos a usar esta forma de planear de uma forma organizada e sistemática. Isto consiste basicamente numa coisa simples, que é, em vez de eu dizer o que é bom para si, é perguntar-lhe assim o que é que quer. Quer dizer, isto é uma coisa tão simples quanto isto, não é? Quer dizer, as pessoas dizem, o planeamento centrado na pessoa é uma coisa muito complicada. É complicado porque vai contra o que nós estamos habituados a fazer, não é? Mas eu vou dar um exemplo, explicar isto às pessoas e assim, o que é o planeamento centrado na pessoa? Por exemplo, imagine você que chega a São Pedro, não é? Alguém que chega a São Pedro, não é? E você está aí na rua e alguém vai lhe perguntar onde é que há sol, não é? Então, e você, fazendo como faria tradicionalmente um psicólogo, um assistente social ou até um professor na escola, perguntaria à pessoa assim, olha lá, e de onde é que você vem? Né? Como é que você se chama? E o que é que fazia o seu pai? Né? E que idade é que você tem? E onde é que nasceu? E onde é que andou na escola? E como é que era? E quando é que você foi? Quando é que nasceram os dentes? E quando é que começou a andar? E quando é que começou a falar? E não sei o quê, e mais não sei o quê, então e você, e isto, e a sua mãe, e o seu pai, e as suas doenças, e você ficava ali 2 horas na conversa, né, com a pessoa, a empatá-la, e no fim, já não sabia o que ela queria, né, e só não tinha ouvido que ela só estava a perguntar onde era a sol, né. O plano de ansiedade da pessoa é uma coisa muito simples, por exemplo, alguém chega ao pé de si, e o que você faz naturalmente, as pessoas fazem, é um plano de ansiedade da pessoa, quer dizer assim, alguém chega ao pé de si e diz, eu quero ir para a Sol, e você diz assim, você vem de onde? Né? Porque é diferente se a pessoa vier de Lisboa, se vier de Viseu, se vier de Carvalhais, se vier dali de baixo, claro. Né? Para perceber onde é que a pessoa se orienta. E no fim dali, você diz, quero ir para a Sol, se a pessoa vier de Lisboa, você se calhar tem que dar mais indicações, tem que explicar melhor, se calhar tem que ir lá com ela, mas pronto, é só para levar à Sol. Se for alguém que vem de Carvalhais, diz, olha, sabes onde é que é aquela loja? É logo a seguir, né? E pronto, e você resolve quando um problema da pessoa, que é o problema que a pessoa lhe disse, que tinha, e que a pessoa queria fazer. E que no trabalho é basicamente isto, é perguntar às pessoas, escutar às pessoas o que é que elas querem, para onde querem ir, está bem? E dar-lhe o apoio que ela quer para ela ir para onde ela quer. O apoio que ela precisa para ela ir para onde ela quer. Como se chega uma pessoa, aqui, um jovem qualquer, e diz, eu quero ser mecânico, quero fazer um curso disto, isso aqui. Vamos ver, vamos escutar, quer ser mecânico, então vamos ver que apoio tu precisas para ir, vamos tentar fazer isto. Ou se alguém, mesmo que estão no nosso local, alguém diz assim, eu quero trabalhar no cabeleireiro ou num restaurante. Nós vamos ver que apoio é que nós precisamos dar para conseguir que ela faça isso. Mas
Esta é a lógica, é muito simplesmente escutar as pessoas, ouvi-las, escutá-las e não impor nada. Está bem? Tradicionalmente, nos psicólogos, mesmo nós técnicos que fazemos, eu também nisso, até porque fiz também muito disso antes de chegar aqui, né? A gente o que fazia? Ia avaliar as pessoas e depois dizer: você precisa disto. Né? E pronto. E depois as pessoas diziam: mas eu não quero isso. Mas é o que você precisa. E é o que nós temos e tal. E a gente obrigava as pessoas a fazer, e muitas vezes nós dávamos às pessoas coisas que elas não queriam e que não precisavam. Está a ser? E isso faz com que as pessoas, muitas vezes, com menos apoio, andem mais contentes. Percebe? Quando os apoios são os que elas querem. Porque há muitos apoios que as pessoas têm, não porque queiram ou lhe sejam útil preciso, mas quase porque são obrigadas. Percebe? E isto é aqui um problema complicado. Isto é a base do planeamento centrado na pessoa. E também tem uma outra coisa por trás disto, um princípio que é assim, é que o mundo pode-se mudar. O mundo não é uma fatalidade. Agora, para mudar o mundo, você tem que passar a fazer uma coisa, que é imaginá-lo melhor. Você só vai conseguir criar um mundo melhor, criar uma vida melhor, se é imaginar, não é? E, portanto, muitas vezes o que nós temos que ajudar as pessoas é criar esta imagem do futuro. Um futuro que seja positivo, não é? Que seja com esperança. E com isto a gente consegue ir trabalhando com as pessoas, mesmo quando elas têm 60 anos, 70 anos, quando estão muito velhas, quando já estão doentes, quando já estão muito fracas, consegues sempre ir acompanhando as pessoas. Esta é uma ideia do planeamento da pessoa. A pedagogia de independência é uma outra coisa relativamente simples, que é com as pessoas, e eu vou aqui usar uma expressão que o Dr. Almiro, que eu vi o Dr. Almiro, João Almiro de Campo Bastejo, posso falar do seu trabalho, e ele dizia uma coisa, isto na ASOL, que é, no fundo, a pedagogia de independência, que foi desenvolvida por Sean McKee, que é um amigo nosso, que esteve aqui algumas vezes connosco, já falecido, mas que, portanto, basicamente o que a gente precisa de fazer com as pessoas é conseguir que elas se sintam seguras, que elas se sintam amadas, isto é, amadas no sentido de que haja alguém que goste delas. E aqui o Dr. Almir dizia uma coisa, dizia assim: o que é que ser o amor? É dizer assim, nós acreditarmos sempre nas pessoas, acreditar nelas e nunca respeitá-las como pessoas, acreditar nelas e nunca desistir delas, independentemente de tudo. Isto, no fundo, é aquilo que nós podíamos chamar o amor profissional. Então, depois, é conseguir que as pessoas sejam capazes de gostar de outras, não é? Que às vezes para algumas pessoas é difícil, e conseguir que as pessoas tenham controle sobre a sua vida, não é? Agora, isto consegue-se como? Estes objetivos, basicamente criando uma ligação com as pessoas de respeito, não é? E isso passa, por exemplo, para conseguir lidar com as pessoas sem dar ordens, sem impor coisas, ouvindo-as, perguntando o que elas querem, tentando perceber as motivações, os interesses delas, respeitando-as completamente, não impondo coisas sem nexo. Pronto, no fundo é aqui a designação oficial da pedagogia de interdependência internacional é gentle teaching. Isto traduzido para português não daria uma palavra de jeito, mas no fundo seria assim, é um ensino gentil, suave, apaziguador, pacífico, que procura basicamente um bom ambiente humano entre as pessoas, uma boa relação. E esta é a base nisto, da acreditação é de uma coisa, é que assim, todas as pessoas são boas. Todas as pessoas têm alguns dons. Todas as pessoas têm algumas qualidades, né? E todos nós dependemos uns dos outros. Não há ninguém que não tenha valor, e não há ninguém que não precise de outros. Quer dizer, aliás, aplicaria-se aí a frase quem foi o autor, agora não me recordo o nome, que disse que perguntava se o Alexandre o Grande não teria pelo menos um cozinheiro, não é? Quem foi? Pronto, aqui é um bocado de me lembrar. Pois. Mas de facto é um bocado isto, quer dizer, até o Alexandre era muito grande, tinha pelo menos um cozinheiro, não é? Portanto, e de facto aqui é a mesma coisa, todas as pessoas têm valor e todos dependemos uns dos outros, quer dizer, e portanto, nesta lógica de respeito mútuo, isto é, assim, não é nada aqui que a gente... mesmo o que dizer, a pedagogia de interdependência é uma coisa para aplicar na casa de toda a gente, quer dizer, mas isto às vezes as pessoas, mas aplicando isto na casa das pessoas, que dizem, como é que isso se aplica na casa das pessoas? Às vezes basta só que em vez em vez de falar mais alto
é dizer uma fala mais baixo, é mesmo dizer, olha, faz-me isto, só dizer, olha, desculpa lá, podes-me ajudar aqui a fazer uma coisa, ou olha, importas-me fazer o favor de fazer isto, quer dizer, tratar os outros com respeito, quer dizer, no fundo, Claro. só isto evitaria imensos problemas na vida cotidiana das pessoas, quer dizer, portanto, é isso que nós tentamos fazer, é tentar evitar que as pessoas tenham muitos momentos de frustração, de angústia, de coisas que corram mal. E que sintam, sobretudo, também que as pessoas se sintam valorizadas, que têm valor, quer dizer, não é? E o facto, às vezes, destas experiências, como a que o Henrique aqui faz, assim, isto para ele é a prova de que ele tem valor. É? E consegue fazer uma coisa é que os outros dão valor. É? E para pessoas que muitas vezes, durante anos, nunca foram mais nada que os chatos, que os doentes, que os deficientes, que não sei que as pessoas complicadas. O fardo. É um fardo. De repente ter alguém que diz, pá, o teu trabalho é realmente importante. Isto é no fundo aquilo que nós todos gostaríamos. E isso que vocês notam muito nesta gente que está esta é a importância destas parcerias, muitas vezes. O facto de você vir aqui e vocês dizerem, o teu trabalho é muito importante, nós precisamos bem de ti, e isto, se não fosse isto não estava nada organizado, se calhar não estava mesmo, não é? Isto para a pessoa dá um valor, quer dizer, são estas pequenas coisas, quer dizer, que no fundo a pedagogia de interdependência e o problema central da pessoa é à volta disto, é tão simples como isto. Ora, nós estamos quase na hora de terminarmos. Carlos Rodrigues, em termos de futuro, quais as preocupações da direção para um futuro mais próximo? Primeiro, as preocupações da direção passam por valorizarmos tudo aquilo que o Mário disse, quer no planeamento centrado na pessoa, quer na pedagogia da independência, de fazermos com que as pessoas que nós apoiamos sejam sempre cidadãos de corpo inteiro, sejam olhados como pessoas, pessoas tal qual como nós, uns com óculos, outros sem óculos, uns com careca, outros sem careca, mas pessoas. Depois, o que nós queremos e o que eu mais desejo também, enquanto responsável da direção, e falo em nome da direção e todos os órgãos sociais, o que nós queremos é que a SOL possa continuar a ser altamente reconhecida. E o facto de termos estas práticas e de termos sido pioneiros através do professor Macri, que infelizmente já morreu, ainda tive o prazer de conhecer aqui na Holanda, o facto de termos trazido esta teoria de o Mário ter traduzido uma série de livros dele e os termos disseminado pelo país, fez com que passássemos a ser conhecidos, passássemos nós também a ser escutados, passássemos nós a ser, e nós, quando eu digo nós, falo nitidamente do Mário, mais duas ou três pessoas da ASOL, a nível dos quadros licenciados, que estão a fazer formação em muitos níveis, em outras instituições, nas universidades, pronto, somos requisitados. Nós, este ano, no ano 2015, tivemos 300 e tal horas, 351, se a memória não me falha, de formação feita noutras entidades. E o que é que nós lá vamos fazer? Vamos replicar estas ideias. E foi esta consciência de que nós tínhamos esta metodologia de trabalho e a noção de que estas metodologias estavam a dar tão bons resultados, que a própria Gulbenkian, como há bocado disse, na Assunção, sendo a Gulbenkian intermediária a nível nacional de um programa de cidadania europeia, nós fôssemos convidados para transmitir estas bases de relacionamento e de pedagogia noutros locais, naqueles locais que eu falei. Portanto, o que eu espero do futuro é isso. E espero, sobretudo, que quem nos bater à porta tenha sempre a disponibilidade que a SOL tem tido até ao momento. E também queria dar aqui um sinal de esperança, porque às vezes não se olha bem para este tipo de famílias que têm pessoas com deficiência. Eu sei que, por exemplo, nós também temos que paramos uns diazitos em agosto. E eu reconheço, e já fui abordado por algumas famílias que nos vêm dizer: fulano, e agora? E agora, como é que nós também podemos ter nossas férias? Porque nós, as pessoas que estão connosco, estão desde as 9 até às 5 e tal. Mas depois vão para as suas famílias, para os tios, para as mães, para os pais. E cada vez menos para as mães e para os pais, porque infelizmente alguns já têm tanta idade que nem já pais têm. Eu queria aqui também pedir à comunidade e sobretudo às entidades
que tutelam estes setores, que olhem também para essas famílias de retaguarda. Que aquilo que o Mário há bocado dizia, às vezes isso é possível e até é louvável. Se uma família se prontificar a dar também o seu apoio, em vez de estarmos a institucionalizar toda a gente, que haja abertura. Mas para isso também é preciso mudar paradigmas. E eu penso que o nosso paradigma de olhar para a pessoa tal qual como ela é e agirmos em função dela e não em função das teorias que inculcaram nas universidades, os nossos técnicos, do nosso próprio preconceito, da nossa própria maneira de ver a comunidade. Se nós, em vez disso, olharmos para o Joaquim, para o António, para o Manel, e para a Maria e para a Joaquina, tal e qual como são, nós estamos a fazer o nosso trabalho e o nosso papel. E eu gostava que a Sol, porque nós vamos passar, o Mário e eu, o Mário não, o Mário vai estar cá muito mais tempo, mas a Sol tem um patamar de realização, um patamar de reconhecimento, um patamar de conhecimento científico, um patamar de relacionamento a todos os níveis com a comunidade, quer com as pessoas que apoiam, quer com os seus parceiros, que não pode perder-se. Seria para Lafões, quase que, não para Lafões, numa entidade abstrata, mas para muita gente de Lafões. Há bocado esquecemos de dizer, nós apoiamos por dia cerca de 800 e tal pessoas em caráter efetivo. E depois, fazendo uma média, chega às 1000 pessoas, entre intervenção precoce, acompanhamento nas escolas, aos fóruns, às formações, aos CAU, por dia, neste universo todo que eu já tenho dito, em todos os pontos, não é só nos 2 polos de Oliveira nem de São Pedro, apoiamos 1000 pessoas, cerca de 1000 pessoas. É muita gente. E isso é a esperança que eu desejo, que eu quero e que eu mais aspiro, é que esta obra seja continuada, seja por quem for, mas não pode perder-se uma obra deste género. Portanto, nem o Estado deve desperdiçar a oportunidade de ter uns agentes tão ativos e tão prestadores de serviço de excelência quanto tem na Sol, porque o Estado perderia, e perderiam sobretudo as pessoas que deixariam de ter este apoio, perderiam as suas famílias, perderia a comunidade, perderiam as entidades locais, as autarquias, porque se as autarquias tiverem os cidadãos bem dispostos, bem enquadrados, bem relacionados, são autarquias com melhor nível de vida, com melhor qualidade de vida. Portanto, claro, não posso pedir muito mais do que isto. Assim esperamos que se olhe para isto, e queria, antes de terminar, agradecer em nome da Sol, primeiro a parceria que a Rádio Lafões tem estabelecida connosco através da nossa pessoa apoiada que aqui vem, mas também queria agradecer a divulgação que a Rádio Lafões faz da atividade que nós temos tido ao longo destes, eu estou a falar nos meus 7 ou 8 anos, mas dos 20 e tal, 27, 28 anos que a Sol tem, porque a visibilidade que a Sol também tem vindo a colher passa muito também por aquilo que se ouve das rádios, por aquilo que se lê nos jornais, por aquilo que se vê na televisão, porque nós também nos chegamos a todo lado. E aquilo que fazemos, porque se forem, por exemplo, à Sol, em Oliveira ou em São Pedro, de dia, são capazes de olhar para nós, olhar para aquela casa e dizer, epá, isto não tem cá quase ninguém. Porque a nossa gente anda tão dispersa, a nossa gente está tão integrada, a nossa gente vai a tanto café que já ninguém olha para ela, a nossa gente vai ao banco, a nossa gente vai aos correios e ninguém olha já para ela. Não olha para ela, não é no sentido de ver alguém estranho. Não, olha para ela efetivamente como um outro igual a outro que vai ali para ou pedir o café ou pedir o maço de tabaco. Temos gente que fuma, logicamente, porque são cidadãos do corpo inteiro, podemos não gostar ou gostar que eles fumam, mas isso é do fórum individual, é do fórum da liberdade. O que nós queremos é realmente, e para o futuro é mesmo isso, e agradeço à rádio que nos permite que terminemos com esta mensagem, que cada pessoa seja ela própria
nas suas circunstâncias e nos seus sonhos e nas suas possibilidades. A Sol, se permitir, e é isso que quero fazer, e por isso mesmo é que dentro de dias eu espero que venhamos a ter a terceira classificação. A primeira foi muito bom, depois excelente, e esta, a nível europeu, encaminha-se tudo para ser outra vez excelente. Seja isso mesmo que aconteça, porque só assim é que teremos um mundo melhor, mais igual e mais liberto de todos os preconceitos. Mesmo para terminar, Dr. Mário, só aqui uma questão. Uma outra aposta da ASOL é o Centro de Formação de Professores. Em que ponto é que está, doutor? E o que é que vocês... Nós temos feito formação, conseguimos este ano, com o apoio da Gulbenkian, fazer formação para professores, com o apoio do Centro de Formação de Tondela. Não sei, desculpe, o nome não é exatamente este, mas pronto, é o Centro de Formação que funciona associado em Tondela e com o Centro de Formação de Lafões. E Castelho. Os nomes exatos. Mas conseguimos fazer formação este ano para os professores. A ambição era constituir um centro de formação de professores, mas recebemos no outro dia uma carta a dizer que isso ia ser recusado. Pronto, foi um argumento que de facto é um bocado estranho, quer dizer, é evidente que se nos dizíamos que ainda não podíamos ter experiência na formação de professores, se não éramos um centro de formação de professores, não podíamos ter formação, experiência para... Portanto, o argumento era que não devíamos ser considerados por não termos experiência e também por isso não ser o objeto dos nossos estatutos. Mas pronto. Mas é pena, mas também a gente não pode ocorrer a todas. Para outra, mas tinha algum interesse porque era uma maneira de nós, em fundo isso foi pensado também com isso, de criar mais oportunidades de divulgar estas metodologias, de formas de trabalhar junto dos professores, porque é no fundo também o grande grupo que pode ir divulgando. E nesse sentido é pena que não consigamos, mas também não... E porque no fundo vocês já fazem algum trabalho como professor, não é? Vamos fazendo e vamos continuar a fazer formação e vamos continuar a fazer. Aquilo era só uma forma de poder fazer de uma maneira mais estruturada, mais organizada e mais controlada. E ter algum apoio. Não, e não é só isso. Acreditada. E ser acreditada para os professores poderem estar mais à vontade a fazer a formação. Para contar para as carreiras. Para contar para as carreiras. Mas enfim, Muito bem. Não se podem vencer todas. E foi a nossa conversa então com o Dr. Carlos Tavares Rodrigues e o Dr. Mário Pereira, respectivamente Presidente da Direção e Diretor Técnico da ASOL, Associação de Solidariedade Social de Lafões, e seus ouvintes, muito bom dia e até ao próximo fim de semana. Meu caro Xé, meu caro Paulo Fernando, obrigadinho por isto, e a ASOL agradece esta disponibilidade da Rádio Lafões ter aberto uma vez mais as suas portas. Muito obrigado, nós.